Landry, por que o arquivo de log tem um efeito sanfona? Ora, ele está com uma ocupação maior, uma ocupação menor. Isso é uma dúvida muito comum dos meus alunos e nas empresas que eu presto consultoria. Então, esse é o assunto do nosso vídeo de hoje. Então, aproveita, ativa o sininho para receber notificações de novos vídeos e se inscreva aqui no canal. O arquivo de log é o arquivo que recebe todas as operações de atualização que ocorrem no banco de dados. Ele é um registro sequencial dessas operações de atualização. Mas quando eu faço um update, ele não vai meramente ali no arquivo de log e registra que ocorreu um update. Não. Ele tem que guardar ali todas as informações necessárias para ele conseguir reverter aquele update enquanto a transação ainda estiver em curso. Imagine que eu abri um Begin Transaction, comecei a fazer um monte de alteração e no meio eu resolvo fazer um rollback. Ele precisa tirar de algum lugar os dados que foram sobrescritos. Ele precisa reverter toda a operação. Por esse motivo, durante o curso da transação, o arquivo de log fica lotado ali de informações necessárias para reverter aquela operação. Mas quando a transação finaliza, aí ele libera parte desse espaço. Obviamente, ele mantém ali no arquivo de log os registros daquela ocorrência, daquele comando, porque a gente pode usar esse arquivo de log, fazendo um backup de log, numa recuperação parando no ponto no tempo do banco de dados. Mas o efeito sanfona se explica devido a essa questão das transações que estão em aberto. Então é exatamente isso que eu vou mostrar para você na prática, logo a seguir. Vou criar um banco de dados DB Hands-On para a gente ver, observar o comportamento do crescimento interno de um arquivo de log. Então, vou executar o script, criei o banco de dados, ele vai estar no Recovery Model Full, já é o padrão, né? Só mostrando o comando para a gente deixar no Recovery Model Full. E agora eu vou rodar um comando chamado dbcc SQL path, passando como parâmetro log space, ele vai analisar a ocupação dos arquivos de log de todos os bancos da instância. Aqui está o DB Hands-On, o banco que eu acabei de criar. Então, criei ele com 1 MB, pequenininho, um arquivo de log. Ó. E ele está ocupando quase a metade, 42% do espaço do arquivo de log. Então, vou descer um pouco mais, vou entrar no banco, vou criar uma tabela e vou remover aqui o set no count on, para não ter o retorno de número de linhas atingidas. E repare o seguinte, eu estou abrindo uma transação, estou fazendo uma série de inserts para poder popular essa tabela, mas não vou fechar a transação. Vou executar. Então ele está populando a tabela teste com uma série de linhas e aí vai gradativamente enchendo o arquivo de log. Você vai ver, ó, vou executar logo depois o SQL path, que ele passou para 533 megabytes. Ele teve que crescer o arquivo, cresceu até 533 e está ocupando quase por completo, 99,84%. Eu coloquei aqui em comentário, lembrando que esse script vai estar no comentário aqui do vídeo, né, para você. Coloquei aqui o texto só para ficar claro, né, o tamanho inicial do arquivo de log, para quanto ele cresceu, percentual desse tamanho inicial e depois para quanto esse percentual cresceu. Quer dizer, ele está ocupando 534 e 99% desses 534. Legal. Se a gente rodar esse comandinho aqui, ó, sysdatabase log reuse wait desk, mostra o seguinte, ó, se você quiser reduzir o arquivo de log, você não vai conseguir, porque existe uma transação ativa. Essa transação está em aberto. Então, mesmo que eu faça um backup do log, eu não vou conseguir reduzir internamente o arquivo de log. Se outras transações começarem a ocorrer, esse arquivo ele vai ter que crescer, porque os dados dessa transação ele não tem como liberar, porque ela não foi finalizada. Então, vamos finalizar a transação com commit. Vou forçar um checkpoint. E agora vamos dar uma olhadinha no arquivo de log. Veja o que aconteceu.
Obviamente, ele não reduziu o tamanho do arquivo, lembrando que para reduzir é o comando shrink. Então, ele continua com os 533, mas olha a ocupação interna. Apenas 3% desses 533. Então, por que tem esse comportamento? Porque durante o curso da transação, enquanto ela não se decidir, o SQL precisa guardar uma série de informações no arquivo de log para poder reverter aquela transação no caso de falha. Por isso tem essa ocupação enorme. Uma vez finalizada a transação, quer dizer, tudo foi efetivado no arquivo de dados, aí ele não precisa mais dessas informações todas lá no arquivo de log. Então ele guarda só o suficiente para, num restore de um backup do log, conseguir reaver esse comando. Ele vai executar novamente esse comando. Então esse é o comportamento, por isso que às vezes a gente olha a ocupação interna do arquivo de log, ele cresce, reduz, porque tudo depende das transações que vão ocorrendo no curso da utilização do banco de dados. Então aprendemos aqui, entendemos, melhor dizendo, o comportamento do crescimento interno do arquivo de log. Então, se gostou do vídeo, ajude o canal a ganhar relevância, curtindo e compartilhando esse e demais vídeos. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber novas notificações de novos vídeos. Até mais!